Alex Pereira e Cyril Gain supostamente cancelaram seu próximo confronto na Casa Branca, citando grandes temores de segurança após o tiroteio no jantar de correspondente da Casa Branca. O confronto de peso pesado altamente antecipado estava marcado para ser o destaque do evento da UFC na Casa Branca em junho. No entanto, depois que um homem armado abriu fogo no Washington Newton em 25 de abril, forçando uma evacuação de emergência de Donald Trump, ambos os campos estão levantando alarmes sobre a segurança de lutar em um local não tradicional de alto perfil. Observe atentamente a declaração recente divulgada pelo gerente de Pereira, pois menciona uma ameaça de segurança específica que a aplicação da lei perdeu durante a evacuação do WOGCD. Na noite de 25 de abril de 2026, um homem chamado Cole Thomas Allen saiu de seu quarto no 10º andar do Washington Newton. Ele foi visto deixando esse quarto vestindo preto, carregando uma espingarda, uma pistola e várias facas em uma bolsa preta. Ele usou uma escada interna para contornar as áreas intensamente monitoradas do hotel e se dirigiu para o foyer e a entrada do tapete vermelho do jantar anual de correspondentes da Casa Branca. Tiros foram disparados perto da área principal de triagem de segurança para o jantar no Washington Newton, em Washington, D.C. O tiroteio provocou caos no ballroom do Hilton Hotel, que estava repleto de milhares de jornalistas, bem como do presidente Donald Trump e membros de seu gabinete. Trump, que havia sido colocado na mesa da cabeça do palco, foi cercado por agentes do serviço secreto pouco depois que os tiros foram disparados. E uma vez que guardas armados e equipamento tático com rifles apareceram no palanque, ele foi escoltado do palco, caindo brevemente no processo. Muitos dos aproximadamente 2.600 participantes se abrigaram sob suas mesas. E é aqui que esta história se cruza com o mundo do UFC. O CEO do UFC, Dana White, estava presente e afirma ter ignorado comandos das autoridades para se abaixar. Dana White, o homem organizando um evento massivo de luta em gaiola no gramado sul da Casa Branca. Em menos de 50 dias, estava sentada em um salão de baile em Washington, D.C. enquanto um homem armado tentava romper o perímetro de segurança e alcançar o presidente. O serviço secreto impediu o suspeito de entrar no salão de baile e ele foi levado sob custódia no local e um oficial da aplicação da lei foi atingido em um colete à prova de balas, mas deve se recuperar. Allen foi acusado em tribunal federal de 3 acusações de tentativa de assassinato do presidente usando uma arma de fogo durante um crime de violência e transporte de arma de fogo entre estados com a intenção de cometer um crime. O jantar deveria ser um dos encontros mais seguros de Washington. Tinha o presidente, o vice-presidente, o diretor do FBI, membros do gabinete e centenas de jornalistas em um único lugar. E ainda assim, alguém conseguiu chegar à área de triagem com múltiplas armas. Agora considere isso. Em aproximadamente 7 semanas, o UFC planeja realizar o Freedom 250 no gramado sul da Casa Branca com até 90.000 pessoas entre os assentos do gramado sul e a área de visualização da elipse. Um combate provisório do campeonato de peso pesado do UFC entre Alex Pereira e o ex-campeão provisório de peso pesado Cyril Gain está programado para servir como co-evento principal. A pergunta é direta. Depois do que aconteceu no WOGCD, alguém consegue olhar para Pereira e Gain e dizer a eles com a cara séria que devem se sentir seguros lutando na Casa Branca. Para entender por que essa conversa importa, você tem que entender como o UFC Freedom 250 surgiu em primeiro lugar. O evento foi anunciado pela primeira vez pelo presidente Donald Trump em 3 de julho de 2025 durante um comício na Iowa State Fairgrounds, onde ele disse: "Alguém assiste o UFC?" O grande Dana White. Vamos ter um combate de UFC nos terrenos da Casa Branca. Temos muita terra lá. Dana vai fazer isso. Era o tipo de anúncio que parecia um sonho febril. Um evento profissional de luta em gaiola em propriedade federal hospedado pelo presidente dos Estados Unidos transmitido na televisão nacional. O nome do evento é uma referência ao 250º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Durante um discurso na estação naval de Norfolk em 6 de outubro de 2025, Trump anunciou que o evento seria realizado em 14 de junho de 2026, coincidindo com seu 80º aniversário e o feriado do Dia da Bandeira. Desde o início, isso foi concebido como um espetáculo que seria diferente de qualquer coisa que os esportes de combate já tivessem visto. Espera-se que as pisagens ocorram no Lincoln Memorial. Dana White mencionou planos para instalar telas grandes na elipse capazes de hospedar até 85.000 espectadores para uma experiência de visualização pública e depois anunciou que os 85.000 ingressos para a área de visualização seriam distribuídos gratuitamente. O compromisso financeiro foi impressionante. Em fevereiro de 2026, estimou-se que o custo chegasse a 60 milhões de dólares. O presidente da TKO, Mark Shapiro, declarou que não se espera que o evento gere lucro, com o objetivo sendo recuperar aproximadamente metade do custo total por meio de patrocinadores e novas parcerias.
E no coração do card, a luta que deixou o mundo do MMA mais entusiasmado do que qualquer outro anúncio, Alex Pereira procura fazer história quando enfrenta Ciryl Gane pelo título provisório de peso pesado do UFC. Buscando se tornar o primeiro campeão mundial de 3 divisões, Pereira, o artista nocaute brasileiro que conquistou as divisões de peso médio e peso leve, estava dando o tipo de salto que lutadores sonham mas raramente tentam. Essa luta é significativa, pois Pereira visa se tornar o primeiro lutador a manter campeonatos em 3 divisões diferentes. Um feito notável, e ele tentaria isso no cenário mais extraordinário que o esporte já ofereceu. Pereira tem se preparado para isso há meses, incluindo sua atualização de 247 PEG antes do confronto de ganho. O ex-campeão de kickboxing não estava pisando leve na divisão de peso pesado. Ele estava se lançando com um poder devastador e o tipo de confiança que vem de derrotar todos que se colocam na frente dele. Para Gane, as apostas eram igualmente monumentais. Bonamim viu sua terceira chance no ouro indisputável do UFC, no UFC 321, e em decepção quando Tom Aspinall não conseguiu continuar devido a golpes nos olhos no final do primeiro round. Mas agora Gane está escalado para outra oportunidade de título. Para Gane, é outro caminho direto de volta à posição de título no peso pesado após seu empate sem resultado com Tom Aspinall em sua última luta por título. Tudo sobre esse combate gritava sucesso. 2 golpeadores de elite, 2 ex-campeões, um octógono no gramado da Casa Branca e um pedaço de história pendendo na frente dos dois. Mas desde o início, havia vozes dizendo a mesma coisa. Esta é uma má ideia. Muito antes de Cole Allen descer as escadas do Washington Hilton, pessoas dentro do mundo dos esportes de combate estavam tocando sirenes de alarme sobre o UFC Freedom 250, e a voz mais proeminente pertencia a Joe Rogan, o principal comentarista do UFC e apresentador do podcast mais popular do planeta. Quando o comediante Mark Normand perguntou a Rogan por que ele não estava ansioso para a luta da Casa Branca, Rogan respondeu bluntamente: "É meio um truque. Vai ser um pesadelo de segurança." Que tipo de segurança meio fraca eles vão ter para isso? Rogan perguntou em seu show. Tem que ser insano. Seu convidado, o lutador de MMA Brendan Allen, disse: "Não consigo imaginar, como você disse, a segurança, nos bastidores, quanto coisas realmente vão acontecer." Rogan acrescentou: "Muito pressão estranha também, porque é como toda a segurança e os protocolos, tudo aquele lixo extra em sua mente antes de você sair e lutar." Essa última parte é crítica. Rogan não estava apenas falando sobre se o local poderia ser fisicamente protegido. Ele estava falando sobre o que isso faz com um lutador psicologicamente para caminhar em um ambiente que parece mais uma operação militar do que um evento esportivo. Quando você está prestes a entrar em uma gaiola e colocar seu corpo em risco contra outro combatente treinado, a última coisa que você precisa é o estresse ambiente de se perguntar se o perímetro de segurança ao seu redor é realmente suficiente. Rogan foi ainda mais direto em outra aparição. Parece loucura. Vai ser muita segurança e estresse altos e estranho ter uma luta na Casa Branca no meio de uma maldita guerra. E Rogan não estava sozinho. Israel Adesanya, o ex-campeão de peso médio 2 vezes, disse à Complex que não queria estar em nenhum lugar perto do cara da Casa Branca, dizendo não. Quando perguntado se Dana White havia se aproximado dele e acrescentando: "Eu estava apenas interessado porque na época o mundo era diferente." Adesanya foi um passo adiante. "Com a forma como as coisas estão, não é realmente algo que me interessa. Não vou nem assistir de lá." Ele disse que assistiria do conforto de sua casa na Nova Zelândia. Quando o entrevistador perguntou se ele queria estar nos Estados Unidos para o evento, Adesanya respondeu com uma única palavra: não. O tom principal dos comentários de Adesanya sugeriu preocupações de segurança em relação ao evento. De acordo com o UFC, muitos funcionários políticos e personalidades VIP, incluindo Donald Trump, estarão presentes. A presença de figuras de alto perfil levantou questões sobre medidas de segurança. Muitos outros lutadores do UFC também mostraram desinteresse no evento de 14 de junho, citando a falta de envolvimento do fã como uma preocupação. White revelou que apenas 5.000 assentos estarão disponíveis ao redor do octógono, limitando a presença do público. Essa capacidade restrita alimentou críticas de ex-campeões como Belal Muhammad e Chas Strickland, que argumentam que o evento prioriza a comercialização sobre o envolvimento do fã. As reclamações foram práticas e filosóficas. Os lutadores queriam fãs reais, não uma sala cheia de políticos. Os lutadores queriam um ambiente focado no esporte, não em um espetáculo político. E por baixo de tudo isso, fermentando sob cada entrevista cuidadosamente redigida, havia a mesma preocupação fundamental. É seguro? A resposta do UFC a essas preocupações foi apontar para o aparato de segurança sendo montado em torno do evento. O evento massivo do UFC Freedom 250 sendo realizado no Gramado Sul e na Elipse em junho foi designado com o mais alto nível de segurança possível, um evento Tier 1.
Outros eventos Ser 1 incluem o Super Bowl, a Maratona de Chicago e o jogo do Rose Bowl. A segurança teria a tarefa de manter Trump, lutadores do UFC e fãs seguros com o Freedom 250 marcado para acontecer pouco menos de 2 anos após o presidente quase ser assassinado. Enquanto falava em um comício de campanha na construção da eleição presidencial do ZEUA em 2024, a mensagem do UFC e do governo era clara. Sabemos os riscos e estamos preparados. Então 25 de abril aconteceu. O jantar de correspondentes da Casa Branca é um dos eventos mais rigorosamente verificados no calendário de Washington. O evento atraiu aproximadamente 2.600 participantes, incluindo altos funcionários da administração, como o vice-presidente Vance, diretor do FBI Kash Patel, secretário de Gás Robert F. Kennedy Jr., secretário de Estado Marco Rubio e administrador da EPA Ali Zeldin. O ex-vice-diretor do FBI Andrew M. Scap disse que a segurança no evento era quase no nível de um evento de segurança nacional, dada a concentração de altos funcionários do governo em um local. E mesmo assim, Cole Allen chegou mais perto do que qualquer um deveria ter conseguido. Ele fez check-in na sexta-feira, véspera do evento. Ele viajara de trem de Los Angeles para Chicago e depois de Chicago para DC. Allen foi visto em vídeo de vigilância passando por detectores de metal fora do salão de baile. Ele havia comprado a espingarda usada no tiroteio em agosto de 2025 e também era dono de outra pistola semiautomática comprada em 2023. As autoridades acreditam que o suspeito disparou 1 ou 2 vezes. Agentes do serviço secreto dispararam contra o suspeito, mas não o acertaram antes de ele ser levado sob custódia perto de uma escada que levava ao salão de baile. O âncora da CNN Wolf Blitzer, que estava fora do salão de baile principal na época, relatou estar apenas a alguns metros de distância do homem armado quando os tiros foram disparados. Blitzer descreveu o atirador como disparando o que parecia ser uma arma muito séria pelo menos 6 vezes antes de ser derrubado e preso no chão pela polícia. Blitzer foi levado para a segurança em um banheiro próximo por oficiais. Dentro do salão de baile, um fotojornalista da Getty no palanque se lembrou de ouvir 3 ou 4 estrondos altos. Depois, o que parecia ser um mar de agentes do serviço secreto apenas se derramando na sala. O manifesto que Allen deixou para trás apontava suas intenções com uma clareza arrepiante. Ele se identificou como um assassino federal amigável e criticou as políticas da administração Trump. O procurador-geral interino Todd Blanche disse que os investigadores acreditam que ele estava mirando em membros da administração Trump. Agora penso no que o UFC Freedom 250 está propondo. Não 2.600 pessoas em um salão de baile de hotel fortificado. Espera-se que cerca de 90 mil fãs participem do card da Casa Branca do UFC realizado no Gramado Sul. Dana White inicialmente disse que a capacidade de assentos seria inferior a 5 mil devido a preocupações de segurança, mas o CEO do TKCO Grupo Holding Ari Emanuel posteriormente afirmou que haveria 3 mil a 4 mil pessoas em attendance ao redor do octógono em si. Mas os 85 mil visualizando da elipse adicionais significa que este é um encontro absolutamente massivo em um dos locais mais significativos simbolicamente do mundo. Os lutadores escalados para este card, Pereira e Gain, principalmente entre eles, estão sendo convidados a fazer seu trabalho no meio de tudo isso. Para sair na frente da Casa Branca com o presidente sentado em algum lugar próximo em uma nação que suportou múltiplas tentativas de assassinato de seu líder durante um ato de guerra e depois se concentrar inteiramente na pessoa tentando arrancar sua cabeça. O aviso anterior de Hogan sobre o fardo psicológico dos protocolos de segurança pisando na mente de um lutador nunca pareceu mais profético. A conversa mudou dramaticamente após o susto de tiroteio no WAQCD, um evento assistido por Donald Trump e vários convidados de alto perfil, incluindo Dana White. Para Alex Pereira e Cyril Gah, o cálculo em torno dessa luta mudou completamente desde a noite passada. Considero que está em jogo para Pereira. A sensação brasileira está buscando fazer história se tornando o primeiro lutador a manter títulos em 3 divisões de peso diferentes. Sua vida antes de lutar está bem documentada. Ele lutou contra o vício em álcool antes de transformar sua vida e se tornar uma lenda no kickboxing e agora no UFC. Ele já subiu do campeonato de peso médio para o campeonato de peso leve. O título provisório de peso pesado na Casa Branca seria a conquista máxima de uma das carreiras mais notáveis da história dos esportes de combate. Pereira foi nomeado recipiente do Prêmio Comunitário Forrest Griffin 2026 por seu trabalho fora do octógono. O lutador de 38 anos será homenageado durante a cerimônia do UFC Hall of Fame 2026 como parte da 14ª semana anual de luta internacional do UFC em 9 de julho, apenas um mês após seu confronto na Casa Branca do UFC. Este é um homem à beira da imortalidade no esporte. Se afastar desta luta ou até mesmo expressar publicamente dúvidas sobre o local pode comprometer tudo o que ele estava construindo. Para Gain, a situação é igualmente complicada. A volta para outra chance de título de peso pesado seria longa se ele ficasse aquém do brasileiro em 14 de junho.
Gane já foi negado o título indisputado várias vezes e essa luta representa talvez seu melhor caminho restante de volta ao ouro do campeonato. Sua preparação para a luta inclui sparring com o ex-oponente de kickboxing de Pereira, Ardum Vakitov. Vakitov teve seu reinado de título de luz de glória terminado por Alex Pereira em 2020, antes de vingar sua perda depois no mesmo ano para se tornar o último oponente a derrotar Poatan no kickboxing. Gane está tirando toda a vantagem estratégica possível, estudando cada quadro do passado de kickboxing de Pereira, alistando parceiros que conhecem as tendências do brasileiro de centenas de rounds de combate. Esta é uma luta em que ambos os homens investiram meses de suas vidas. Seus acampamentos de treinamento estão bem avançados. Seus corpos estão sendo esculpidos e condicionados especificamente para este oponente nesta data neste local. Se afastar agora teria consequências profissionais enormes. Mas ficar significa aceitar um nível de risco que nenhum lutador foi jamais solicitado a aceitar. Lutar no gramado da Casa Branca menos de 50 dias depois que um homem armado abriu fogo em um evento assistido pelo presidente na mesma cidade. No mesmo ambiente político, com potencialmente 90 pontos de dedo e ao redor do local. Um alerta de março enviado aos parceiros da aplicação da lei do DATS falava sobre a ameaça de atores solitários, observando que a ameaça existencial ao regime iraniano e o aumento das ações dos EUA ou israelenses poderia levar alguns extremistas violentos baseados nos EUA ou perpetradores de crimes de ódio a atacar alvos percebidos como judeus, pró-Israel ou ligados ao governo ou militar dos EUA. Esse boletim do DATS foi enviado antes do tiroteio do WHICD. O ambiente de ameaça é por cada padrão mensurável mais perigoso agora do que era quando esses lutadores assinaram seus contratos. A maquinaria política em torno deste evento já entrou em ação para garantir que o Freedom 250 prossiga conforme planejado. Logo após o tiroteio, o procurador-geral interino postou uma carta argumentando que um novo salão de baile da Casa Branca é essencial para a segurança do presidente, escrevendo: "A tentativa de assassinato de ontem ao presidente Trump prova mais uma vez que o salão de baile da Casa Branca é essencial para a segurança do presidente." O próprio Trump prometeu: "Vamos fazer de novo. Não vamos deixar ninguém tomar conta de nossa sociedade. Não vamos cancelar as coisas porque não conseguimos fazer isso." Ninguém em posição de poder está sinalizando qualquer disposição em cancelar ou adiar o UFC Freedom 250. A pergunta é se os próprios lutadores traçarão uma linha. Então, Alex Pereira e Ciryl Gane realmente se recusaram a lutar na Casa Branca. No momento, nenhum dos dois lutadores fez uma declaração pública se retirando do evento. Não há relatório confirmado do UFC, de seus times de gerenciamento ou de qualquer fonte verificada indicando que a luta Pereira-Gane foi cancelada ou relocada. O que sabemos é isto. O tiroteio do WHICD validou todas as preocupações que foram levantadas sobre a segurança do UFC Freedom 250. Joe Rogan chamou de pesadelo de segurança meses atrás. Israel Adesanya disse que o mundo havia mudado e ele não iria a nenhum lugar perto disso. Brendan Allen disse que os requisitos de segurança nos bastidores seriam insanos. O DATS designou o evento como Ser 1, o mesmo nível de segurança do Super Bowl. E até essa designação veio antes de alguém conseguir chegar a metros do perímetro de segurança presidencial no WHCD com uma espingarda e múltiplas pistolas. O título deste vídeo pergunta se Pereira e Gane se recusaram a lutar na casa de luta após o tiroteio do WHCD. O que podemos dizer é que as condições para tal recusa nunca foram mais compreensíveis. Esses são dois homens sendo convidados a competir por um campeonato em um esporte onde a menor distração mental pode resultar em dano físico catastrófico em um local que agora se tornou o ponto focal de uma conversa sobre segurança nacional. Pereira está trazendo poder comprovado para uma divisão onde a margem de erro fica mais fina e os corpos ficam maiores. Se esse poder aterrissa da mesma forma no peso pesado, Gane tem um problema sério. Se não, Pereira vai descobrir rápido que peso pesado faz perguntas diferentes. Essa análise se aplica à luta em si. Mas a pergunta maior, aquela que definirá os próximos 50 dias do calendário do UFC, é se qualquer um dos dois ou ambos decidem que as perguntas que estão sendo feitas fora da gaiola são mais importantes do que as dentro dela. Ambos os lutadores investiram tudo nesta oportunidade. Pereira quer história de 3 divisões. Gane quer redenção e um caminho claro de volta ao título indisputado. Nenhum dos dois homens quer deixar essa luta, mas nenhum deles se inscreveu para estar no meio de uma crise de segurança nacional. O que acontece a seguir depende do UFC, do serviço secreto e, mais criticamente, dos dois homens que terão que sair naquele gramado. E confie que o aparato de segurança mais poderoso do mundo não falhará novamente da forma como quase falhou em 25 de abril de 2026. Por enquanto, a luta ainda está agendada. 14 de junho, o gramado sul da Casa Branca. Pereira vs Gane pelo campeonato provisório de peso pesado.